interesante. O tema está ova, conseguimos ela. Conseguimos, que bom! Tudo bem? Tudo Você está bem. vendo? Sempre acontece isso. A gente faz testes, a gente tenta, mas sempre dá. Sabe que eu estava olhando, pelo menos para mim, aparecia que faz 1 minuto que lançaram a nova atualização do Instagram. Enfim, É bem capaz que sim. Ah, né? eu estava falando para o pessoal que nos está acompanhando, de seu currículo, que você é professora, de genética, mas Isso. do que mais eu gostei que você colocou no seu currículo é que é mãe da Rosa. Quantos anos tem a Rosa? Me conta. Isso. Primeiro lugar, para mim é um grande prazer estar aqui conversando com vocês, tá? Enfim, eu sou médica geneticista, né? Uhum, E eu sou, no momento, eu estou como chefe do Serviço de Genética Médica do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, uhum, que é um serviço de referência em doenças raras, né? sim. Isso eu acho, eu faço questão assim de sempre falar isso porque é uma militância da gente na defesa do atendimento das doenças raras. Sim. E assim, posso te chamar de Luz? Claro, por favor, eu posso chamar a senhora de Ida? Claro que pode. Obrigada. Então, e também assim, fora a questão das doenças raras, né? Eu tento desenvolver um grande trabalho também sobre mulheres na ciência, né? E a gente assim tem obrigação de sempre se apresentar também como mãe, né? Porque a questão de ser mãe, de ter um filho, enfim, dentro desse contexto é muito importante e acaba assim dando uma outra visão de mundo para a gente, né? É verdade. Mas que bom que você faz esse ênfase nessa parte de pesquisa nas doenças raras, porque realmente são poucos os centros que se dedicam a isso, que se dedicam à pesquisa nessa área. Aqui no Paraná, o Instituto Buco KS Model faz parte de um grupo, eu acho que somos umas 22 ou 23 instituições e grupos. Tudo começou com mães, exatamente por Uhum, isso, uhum. com mães que se reuniram para tentar formar grupo de doenças raras. Eu vi que já Sim. algumas estão já por aí participando e acho muito bom que elas estejam por aí, porque temos que aproveitar que você está nos dando esse seu tempo. Eu sei que você é uma pessoa muito, muito ativa e com muitas coisas para fazer, e você nos dedicar esse seu tempo, eu agradeço muito, muito, muito. Certo. Então, eu vou começar falando Por assim, favor. né, que, claro, assim, eu vim aqui para conversar com vocês um pouco sobre o contexto das doenças raras na pandemia, né? Claro. Então, eu gostaria de contar para vocês como é que a gente começou a desenvolver algumas pesquisas na área, né? É Sim. bem interessante que quando a gente fala de médico geneticista, o pessoal sempre pensa em uma pessoa que fica só trabalhando em laboratório, fazendo bebê de proveta, essas coisas, né? Que Sim. são importantes. Mas o médico geneticista, na verdade, a grande função dele, pelo menos atualmente, gira em torno do aconselhamento genético, né? Então, a gente acaba sendo a especialidade que mais vê pessoas que têm doenças raras, né? Uhum. Essa definição do que é doença rara, isso é uma coisa assim, bem importante da gente ter em mente, porque ela é uma definição estatística, né? Exatamente. Ela não é uma definição assim social, ela é uma definição em termos de números. Então, Sim. é uma doença rara, qualquer doença que afeta no máximo 65 pessoas para cada 100 mil. Uhum. Essa é a definição do Brasil, vai variar de país para país. Uhum. Mas assim, ó, tem em torno de 5 mil a 8 mil doenças que a gente pode colocar dentro desse nome, né? Sim. Então, é muito heterogêneo.
Mas o que caracteriza assim, essas condições, né? Elas geralmente são genéticas, elas geralmente afetam crianças e elas são geralmente difíceis de fazer diagnóstico. Então, a família perambula, né? Isso é o que mais une, assim, demora anos, anos e anos. Exatamente. Tá? E isso, assim, a gente acha que acaba trazendo uma vulnerabilidade maior a essas famílias. Qual era o nosso receio quando começou a pandemia, né? O nosso receio é que a gente viu que o sistema de saúde ele estava todo assim organizado para combater a pandemia, né? Então estava com uma prioridade e a gente se alertou que não podia também ser só assim, porque quem tem doença rara tem condição crônica, né? Tu não vai te curar de uma hora para outra, né? E nem vou definir aqui, a gente entrar no que é cura, enfim. Mas é a vida da pessoa. A pessoa, normalmente, ela precisa de tratamento constante. Não estou falando só de remédio, né? Exato. E tu pensa também assim, ó, que mesmo em pandemia, vai continuar nascendo bebês que têm algum problema genético. Exato. Então, a gente queria, assim, com essa pesquisa, que é o que a gente está divulgando mais no momento, saber o que estava acontecendo aqui no Brasil, né? Fazer um mapinha, assim, para que a gente, em uma outra vez, não deixe acontecer isso de novo. E, claro, assim, colocar o nome doença rara também no contexto da pandemia. Sim. Então, o que a gente fez, Luz? Eu até sinto que eu não te conhecia antes, tá? A gente distribuiu um questionário pela internet, tá? Para que as famílias com doenças raras preenchessem. Para vocês verem, esse questionário, ele é um questionário que foi distribuído na Europa também. A gente pediu licença para usar o mesmo questionário. A comunidade de raras da Europa fez a mesma coisa, né? E a gente distribuiu o questionário. Era um questionário grande e que tinha várias perguntas, né? O que a gente viu ali? Né? A gente viu que, primeiro, a comunidade de raras estava se cuidando muito, tá? Se protegendo muito, né? Então, usando máscara, fazendo distanciamento, né? Isso revela que essa comunidade, de alguma maneira, se percebe como tendo um maior risco. Eu nem vou te dizer se é uma percepção real ou não, mas se percebe como sendo de maior risco. E se cuidou muito. Eu estou falando de julho, o questionário foi em julho, né? Ao mesmo tempo, Luz, assim, a gente viu que houve interrupção de alguma forma de assistência em quase todos os casos. Exatamente. Seja de consulta, seja de remédio, seja de terapia de reabilitação. E a gente sabe que isso traz consequências. Com certeza. Em nosso caso, por exemplo, deixa-te comentar, em nosso caso específico da síndrome do X frágil, estamos há quase um ano sem conseguir fechar diagnósticos, porque não conseguimos fazer os exames, hein? Exato. Então, e sabemos, você é muito melhor do que nós, sabemos que isso continua, a família continua, ou as famílias continuam tendo filhos e com grandíssimas, porcentagens altíssimas de continuar tendo crianças com X frágil. Isso assim que tu falaste é bem importante, né? Eu não tenho como te dizer agora, a gente pretende daqui a algum tempo fazer um levantamento do quanto essa história toda atrasou o diagnóstico, tá, das condições genéticas. Eu tô te falando aqui de Porto Alegre, né, do meu serviço. Para você ter uma noção, a gente é um hospital SUS universitário, né? E nós somos o único centro, ou o maior, assim, aqui do Rio Grande do Sul, para atender doenças raras. Nesse período inteiro, a nossa taxa de primeiras consultas foi reduzida pela metade. Tendo 2.000 pessoas na fila, tu entende? Assim, esperando consulta. Sim. Então, eu não tenho como te dizer o quanto atrasou, mas certamente atrasou e em algum momento a gente vai mostrar isso. Com certeza.
Com certeza, sim. Nós temos algumas perguntas que Sim, não sim. esperam, mas se você querer ir nos contando um pouco mais dessa tua pesquisa, depois eu posso fazer essas perguntas. O que eu queria deixar bem claro para vocês é que ela é uma pesquisa assim, em etapas, né? Essa foi a primeira etapa, foi em julho, era para mapear o que estava acontecendo, tá? Sim. A segunda etapa que a gente está fazendo agora, ela é uma etapa que tem a ver com tentar entender se quem tem doença rara realmente tem mais chance de ter um Covid mais grave, tá? Porque, assim, é bem comum, eu vejo quando a gente está atendendo ou conversando, vira a pergunta, bom, o meu quadro, ele é fator de risco ou não é fator de risco? E daí eu tenho que ser muito científica, assim, com vocês, né? Para a maioria das doenças raras, a gente não sabe responder, tá? A gente não sabe, tá? E não é só eu, ninguém no mundo sabe. Exatamente. Ninguém no mundo sabe. Porque o número é pequeno, porque tem poucas pessoas trabalhando com isso, enfim. De uma maneira geral, a gente sabe, claro, que aquelas condições que são raras, que são associadas a fator de risco conhecido, elas entram num grupo de fator de risco. Mas a gente não sabe se pela a condição per se, se ela aumenta o risco ou não. Tá? Exatamente. E justamente várias das perguntas que nos chegaram, né, estão em torno disso, sim? Que tanto, por exemplo, já o quadro clínico dessa doença, sim, já tem, por exemplo, alguns sintomas neurológicos próprios da doença, que tanto eles vão a apresentar um agravamento, né, que tanto vão ser mais graves, ou se depois que já a pessoa passe por esse período da doença, se vão ficar pior essas condições. Isso. Essa é uma das perguntas que várias famílias nos Então, assim, ó, essa pesquisa agora, nesse momento, a gente, e até se eu convido as pessoas que estão aqui a participarem, eu vi que a Ana Paula, que é a minha aluna de doutorado, está na live, ela pode pôr o nosso contato ali no chat, que a gente está. E assim, é uma pesquisa aprovada por comitê de ética, tudo certinho, pedindo para que as pessoas da comunidade de raras que tiveram Covid, que entrem em contato conosco para a gente coletar os dados, né? E daí a gente consegue ter uma ideia do que está acontecendo. E numa terceira fase a gente vai trabalhar com a coisa das sequelas, que eu tenho que te dizer, Luz, assim, que está aparecendo agora, esse conhecimento da questão das sequelas, né? Sobre X frágil especificamente, tá? Daí eu quero conversar umas coisas com vocês, tá? Ótimo. Primeiro, assim, ó, nessa nossa pesquisa, por isso que eu te disse que eu queria ter conhecido vocês, né, antes, assim, mas é bom a gente estar tendo contato agora. A gente teve 1.466 respondentes, só 5 da comunidade de X frágil. Isso que eu quero que vocês se atentem, tá? Sim. Que é importante que vocês se organizem para participar dessas pesquisas, porque daí vocês vão estar representados e a gente consegue ver o caso específico. Tá? Claro. É interessante porque nós no Instituto temos um levantamento de famílias X frágil. Atualmente temos 1.045 pessoas cadastradas, nem todas com diagnóstico fechado, né? Mas temos uma comunidade, nossa família X frágil é bastante grande no Brasil, mas nem todas com diagnóstico fechado. Quem sabe mais tarde, em outro momento, vamos a conversar, sim, porque realmente temos um número bastante considerável. Porque a gente sabe, assim, né, Luz, que o X frágil é para ter, assim, uma prevalência números maiores. A gente tem uma noção entre as raras, quais são as raras mais frequentes, as menos frequentes, né? Mas isso eu queria te dar, já
já falar para vocês, assim, que nessa nossa pesquisa a representatividade da comunidade de vocês não foi grande, tá? E que talvez os resultados não reflitam exatamente, então, a condição de vocês, assim. Exato, isso, tá? Certo. Então, porque foram muito poucos os representantes que responderam, né? Em relação ao que tem, se a gente vai na ciência, assim, nos livros sobre X frágil e Covid, vou dizer bem assim para vocês, porque a gente acompanha tudo que sai. Não tem nada, tá, Luz? Então, assim, ó, se vocês acham, se vocês percebem que tem alguma coisa, vocês têm que falar para a gente, entende? Claro. Para que a gente possa daí trabalhar em cima disso, tá? Luciano nos está perguntando se aún podemos mandar esse questionário para as famílias X-Frágil. Esse primeiro que já está publicado já terminou. Esse era para ver o panorama. Certo. O segundo, que é esse assim, para quem teve Covid e teve X frágil, se a Ana Paula não está ouvindo e não colocar aqui no chat, eu passo para vocês daí como ter o contato. Isso. Que é importante que vocês participem, tá? Claro. Sempre essas lives ficam gravadas e deixamos sempre à disposição. O pessoal está falando que não receberam. Sim, na verdade, nós não participamos, pessoal. O pessoal que está pensando, nós não participamos, não conhecíamos ainda. Luz, tu já viu que eu falo um monte, né? Deixa eu dizer uma coisa. Ótimo. Mas essa aqui é a ideia. Deixa eu te dizer uma coisa. Aqui as perguntas que enviaram e você está respondendo algumas já enquanto você está falando, assim que está ótimo. Você está convidada aqui para isso, para falar. Que bom, nós. E me convidem sempre, tá? Porque eu gosto. Olha só, uma das coisas que eu quero contar que apareceu na pesquisa também, como eu não conheço muito a história de vocês, né? Mas para vocês até me contarem se não aconteceu isso, as famílias contam então que elas se isolaram bastante, mas que daí teve duas coisas boas da pandemia, tá? Se dá para dizer que teve coisa boa, né? Uma coisa é que parece que as famílias se uniram mais, porque começou a ter mais live, tá? Então, a coisa do ter as lives aparece claramente como uma coisa legal, tá? E aparece como resultado dessa coisa do isolamento, da pandemia, enfim. Tá? Então, eu não sei se vocês faziam lives antes, por isso que eu perguntei, né? Sim, a gente teve... Fizemos várias durante o ano. Eu vou mandar um relatório para você em alguns temas. Foi bastante interessante no início. Foi a única forma que nós tínhamos, o Instituto tinha, de chegar nas nossas famílias. A gente fez isso e grupos de adolescentes para manter eles um tanto informados de o que estava acontecendo, por que eles tinham que ficar sem sair, enfim. A gente teve várias atividades dessas e deu certo, deram resultado, realmente. Sim? Eu me negava a fazer essas lives. Sério? Só me convenceu. E ficamos nessa. Eu tenho que te dizer que eu também, mas como a gente muda, né? E vê como é um instrumento bem importante, né? É super legal. Né? E as meninas da equipe, eu las estou vendo por aí passar, então falavam, não, mas alguém tem que fazer, vai lá. Mas depois, ainda não gosto muito. Boa noite, Neto. Ai, que bom que você está aí. Olha, uma das meninas que participa em grupos de conversa, que bom. Legal. É uma das nossas meninas. E a outra coisa, Luz, para te saber que falaram assim que foi uma coisa positiva, que eu não sei qual é a experiência de vocês, é com a telemedicina, tá? Então, assim, o pessoal teve alguma experiência com telemedicina e a maioria gostou.
Não é que a maioria é 100%, a maioria é uns 70%, o que ainda mostra que a coisa presencial é importante, Sim. né? Sim, deixa eu te comentar que a gente teve uma experiência maravilhosa na área de fisioterapia. Nós temos uma voluntária, a doutora Silvia, que ela é fantástica e armamos junto com ela um programa, sim, que ela primeiro começou a atender alguns de nossos pacientes e depois a os próprios profissionais que atendiam alguns pacientes para ajudar eles a cuidar dentro de lo que se podia online. Não? E não, deu um resultado maravilhoso. Sim, realmente, sim. a gente teve uma experiência muito, muito boa com isso dentro dessa pandemia. Deu aquilo que você falou. Se podemos falar que algumas coisas deram certo, que foram boas, eu acho que essa nossa experiência com a doutora Silvia deu muito, muito certo. Que legal, que muito legal, certo. Que legal. Uma pergunta que mandaram e eu gostaria muito de te fazer, porque me chamou a atenção, que as pessoas com suspeita de alguma doença rara, sem diagnóstico fechado ainda, elas deveriam de tomar algum cuidado especial? O cuidado especial, é bem boa a pergunta, tá? Só para dizer que, embora não tenha o resultado fechado, às vezes, mesmo não tendo o resultado fechado, a gente sabe que é uma condição rara, né? Então, de uma maneira geral, os cuidados é o que a gente fala para a população em geral mesmo, né? Então, manter o distanciamento, que eu digo que é um distanciamento, não é social, assim, a gente tem que falar com os amigos, enfim, nem que seja por internet, né? Mas a questão da higiene, da higienização das mãos e a máscara, né? É isso. A questão, assim, ó, de sair para ir ao médico ou para os seus tratamentos, isso é uma coisa que é difícil da gente generalizar, tá? Vai depender de cada caso, tá? Vai depender. É difícil, vai ter casos que não precisam ir ao hospital, que a gente pode fazer as coisas online, tem outros que não. Então, isso, mesmo ali no meu serviço, para você saber, a gente não tem uma regra fixa, a gente vê caso a caso. Tá? E uma outra coisa que eu quero falar bem claramente, assim, hospitais, na realidade, são locais seguros, tá? Assim, porque eles seguros, deixa eu dizer por quê, assim, porque a rigor tá todo mundo, todo paramentado, usando máscara, isso, aquilo. O problema não é o hospital per se, o problema é o teu transporte até o hospital, enfim, né? Porque às vezes as pessoas ficam com muito medo da coisa do hospital, mas eu tenho que dizer que é muito mais perigoso ir ao mercado do que ir ao hospital, por exemplo. Tá? Pois sim, realmente é uma... tem uma pergunta que talvez esteja bem relacionada com isso que você está falando. Diz que com essas novas variantes circulando, quais seriam as recomendações para os cuidadores que dão suporte a a diferentes domicílios? O que eu acho assim, ó, e eu vou dizer para vocês com uma experiência particular minha, tá? A minha mãe teve Covid e faleceu, e ela era uma senhora que não morava com o meu pai, enfim, e assim, pegou do cuidador, tá? A gente consegue traçar. Mas cuidadores são necessários, eles são os amigos, eles são aquelas pessoas que nos ajudam, é a profissão, assim. O que eu recomendo para os cuidadores e para quem depende de cuidadores, tá? Os cuidadores têm que ser testados frequentemente, tá? E essa é a mensagem que eu quero dizer para vocês, tá? Se vocês verem a vacinação agora, que está naquela fase dos idosos, eles estão vacinando o cuidador também, porque o cuidador tem que estar muito protegido, tá? Exatamente. A gente tem que cuidar de quem cuida, tá? É fundamental.
né? Que eles... Sim, realmente. Eu vou pular aqui algumas perguntas, porque já que você falou de vacinas, olha só, temos várias de, de vacinas. E o pessoal pergunta se é recomendada a vacina para pessoas com qualquer tipo de deficiência. Olha só, uma coisa que eu quero dizer para vocês, ó, que eu imprimi para ficar do meu lado aqui, porque eu sabia que iam me perguntar. A gente sempre tem que saber que o Plano Nacional de Imunização teve várias mudanças, tá? Então, a última versão que a gente tem é essa aqui, assim, é de 25 de janeiro, tá? Então, assim, ó, a rigor, eu gostaria que tivesse vacinação para todos, tá? Todo mundo quer, né? E só que as vacinas, elas não foram testadas ou não foram testadas de forma adequada em crianças e adolescentes. Então, isso é uma coisa para vocês saberem, assim, atualmente a gente vacina a princípio mais de 18 anos, tá? Sim. Luz, eu tenho que te fazer uma pergunta conceitual daí, tá? O que é deficiência para ti? Para a gente falar a mesma língua, aqui, eu e tu. Alguém que tem necessidades diferentes. Então, você está falando de coisas motoras, coisas cognitivas, Exatamente. né? Exato, né? Exatamente. Isso, tá. Porque só para te dizer assim, eu acho que foi até um texto para vocês que eu estava comentando que a gente fala de deficiência sim, muito em comparação, né, com outros. Assim, se vocês verem o Plano Nacional de Imunizações, entrou como prioridades e com esse termo deficientes mesmo, foi esse termo que eles usaram, institucionalizados, né? Tá bem esse termo ali. É que essa coisa de deficiência ela é tão ampla, né? Pode ser tanta coisa. E é que assim está definido em todos, inclusive nas leis. A lei toda é deficiente. Então, assim, ó, não tem contraindicação à vacina, tá? A não ser, assim, se tem alergia, se tem essa questão da idade que eu comentei com vocês, a questão da gestante é uma outra questão também, tá? Então, não tem por que uma pessoa que tenha deficiência não tomar a vacina. Ela pode, e vou te dizer que deve tomar. A discussão com a falta de vacinas é quem é que tem que ser vacinado primeiro. Tá? Exatamente. Aí já, então seria mais só pela idade, então, não por... Isso, não. Pela necessidade deles. Eu acho que agora entrou por aí a Silvia, a doutora Silvia. Estava falando de você, Silvia, agora há pouco, da experiência que a gente teve do atendimento. Tá aí a Silvia. Nossa, falamos agora de você, da experiência que a gente teve, muito boa. Se algo bom nos deixou a pandemia, foi você com esse teu programa maravilhoso. Uma outra pergunta, eu achei bastante interessante, dizer se as pessoas com doenças raras, cujos sintomas não foram controlados por protocolos padronizados, devem tomar cuidados especiais? Tudo em relação à pandemia ou... Sim. Essa pergunta é difícil, né? É que quando a gente fala cuidados especiais, o que eu sempre vou dizer, as 3 coisas, tá? Que é manter o distanciamento, que é fazer a higienização e usar a máscara. Eu vou dar um exemplo, assim, para a gente tentar, né, contextualizar. Faz de conta que é uma pessoa que tem uma doença rara que dá um monte de convulsão, tá? Mas ela está bem tratada, e daí, de repente, durante a pandemia, ela começa a voltar a ter um monte de convulsão, né?
qual é o cuidado que a gente teria que ter, né? O cuidado é de tentar expô-la o menos possível a situações onde ela possa contrair daí o vírus, né? Eu não sei se eu respondi a pergunta. Sim, Tá? eu acredito que sim. Sabe que uma das coisas que no grupo de doenças raras aqui do grupo de Paraná, muito eu escutei de algumas das mães a preocupação de muitas e muitas vezes, quando fora da pandemia, mas que agora isso preocupava ainda mais, a gente leva essas crianças ou adolescentes com doenças raras, por exemplo, vai com um quadro agudo de porfiria, e Sim, leva no centro em um posto de saúde ou hospital, as pessoas que atendem essas crianças mal sabem qual que é o quadro clínico de essa doença. Sim? Então, aí começa aquela história dessa mãe ou esse pai tentar explicar que esse quadro que essa pessoa está levando é de porfiria, não necessariamente, sim, de Covid ou de outras coisas. sim, Então, fica esse desespero dessas famílias de que na maioria dos casos, por exemplo, X frágil, não existem protocolos de atendimento para a maioria das doenças sim, raras. Sim. E isso era um desespero para todas as famílias pensar, se meu filho tem Covid, e aí, como vamos fazer para que eles... Porque muitas dos sintomas poderiam ser iguais. Sim? E o que sim. nós falamos para essas famílias? Deixa eu te perguntar, tu é amiga da Dona Ieda da Abrapo? Sou, Ah, que legal! sou, O fazemos parte grupo, do mesmo que grupo. legal! O grupo da porfiria participou bastante da pesquisa, para Sim, você ela me saber. falou. Deixa eu te dizer assim, ó. Que foi uma coisa que a gente conversou muito quando estava escrevendo o artigo dessa pesquisa, né? Uhum. As doenças raras, mesmo fora da pandemia, elas já constituem um grupo mais vulnerável. O que a pandemia fez? Ela piorou a vulnerabilidade. Tá? Exatamente. Então, isso que você está falando, assim, imagina, e eu gostei do exemplo da porfiria, né? Porque a porfiria, assim, tem as crises, tem umas coisas que tem que saber tratar bem É. direitinho. Tu imagina que já tinha dificuldade antes e imagina agora durante a Uhum, pandemia, uhum, né? uhum. O que a gente, como médico geneticista, tenta fazer, tá? A gente acha que toda a família que tem uma doença rara tem que ter uma cartinha explicando o que é a doença rara, o que pode Sim. acontecer, enfim. E ter em mãos para sempre entregar para um médico de emergência. Tá? Eu não vejo assim, Luz, muito, pelo menos num curto espaço de tempo, como mudar essa realidade que é das famílias terem que ensinar alguns profissionais de saúde, tá? Sim. A gente tem aqui no Brasil uma longa estrada assim ainda a percorrer, tá? Para melhorar o conhecimento assim na área, né? O que eu posso recomendar? Se acontecer alguma coisa como essa, né, tem que tentar falar com o médico, obviamente, e o médico teria que se referir a alguém que entende do assunto, né? Pois é, pois é. Sim, uma das coisas que o Instituto, que a gente fez bem no início, no nosso caso de X-Frágil, você sabe, afortunadamente nós não temos isso Uhum. desse tipo de crise, Sim, mas sim. ainda assim nós preparamos um material de quais seriam algumas dicas de tanto o pessoal de autismo quanto nós, ou seja, se chegassem alguma destas crianças ou adolescentes no hospital, o que eles poderiam fazer, né? Que legal. De não olhar diretamente os olhos deles, enfim, Sim. esses tipos de dicas que poderiam ajudar
a facilitar o atendimento de alguma pessoa com autismo ou com X frágil. Porque, afortunadamente, no nosso caso é um pouquinho diferente. E eu falava para esse pessoal, tentem fazer algo parecido, ou seja, exatamente disso, de quais são os sintomas que vocês têm em um momento de crise, para que possam, o médico que vai atender, possam ser diferenciar, porque vocês são tão pouquinhos. Comparado, eu li, eu não vou saber agora a quantidade, esqueci, mas vocês são muito, muito pouquinhos comparados à população. Não, eu sei esse número de cor, tá? Os médicos geneticistas são 330 em todo o Brasil, né? E ainda a maioria concentrada assim, em capitais, né? De sul e sudeste. É muito pouco mesmo. Sim, é muito pouco. Eu lia esse número e falava para a equipe do Instituto, caramba, é muito pouquinho, e nós temos a sorte de ter 2 ou 3 que estão perto da gente e sempre nos ajudam, mas realmente são muito pouquinhos vocês. Sim. Mas a gente tem uma missão, né, Luz, assim, na universidade, não precisa todo médico ser geneticista, mas o profissional, estou falando de médico porque é a minha área, né? Mas o profissional da saúde, durante a sua graduação, tem que ouvir sobre doença rara, porque pelo menos para quando vê, identificar e algumas coisas básicas, né? Porque senão o que acontece é que o pessoal não quer nem colocar a mão, entende? Fica morto de medo e, enfim, né? Exatamente. Alguém aí está colocando um comentário, disse que os médicos, quando ela fala que sua filha ou filho tem X frágil, não dá na mínima. Eu vou dar uma sugestão, em nosso site tem uma cartilha, modéstia à parte, muito bem elaborada. Eu vou ler, vou lá. Agora estamos dando uma modificada nela, vamos a colocar a nova versão em uns dias mais, mas você tem como imprimir essa cartilha e sempre levar com vocês. Tem sido bastante útil para as famílias, até para as próprias mães, que muitas vezes vão no ginecologista porque estão apresentando uma menopausa precoce e falam que isso pode ter a ver com a síndrome do X frágil, e o ginecologista fala que não. Então, sim, é muito bom levar esse material e que pode ajudar. Então, para a pessoa que colocou aí, deixa essa sugestão, entre no nosso site, imprime essa cartilha que vai. Ou se você quiser ela física, entre em contato com o Instituto, que a gente pode fazer chegar ela fisicamente também. Sim. Eu tenho uma última pergunta por aqui. Nossa, como passou rápido o tempo, já só temos uns minutos. A pergunta está assim, quais as complicações mais frequentes que o coronavírus causa nas pessoas com doenças genéticas? Para vocês verem, a minha resposta vai ser não sei, ninguém sabe. Tá. Pois é. A gente uma vez uma amiga minha brincou comigo que eu sempre digo ainda, porque eu tenho muito respeito pela ciência, né? Eu acho que com o tempo a gente vai saber. Mas, assim, os dados apontam que talvez algumas das sequelas não sejam sequelas diretamente ligadas ao vírus, entende? Mas a falta de um bom atendimento da sua condição durante a pandemia, né? E seria como se fosse um efeito colateral, né? Em relação a efeito direto mesmo, então, assim, eu tenho uma doença genética, eu tive Covid, né? O que a gente ouviu, mas assim, a gente, né, vendo as coisas, é uma questão mais da coisa do cansaço, da fraqueza, né? Mas não dá para generalizar, tá, Luz, assim. Eu acho que até o momento nem para as pessoas típicas se consegue falar exatamente quais vão ser essas complicações. Eu acredito que ainda estamos vamos ver o que vem, né? Porque dificilmente
dificilmente vamos ter essa resposta tão rápido. Eu sou para que a pessoa que nos mandou a pergunta não diga que a gente não fez, mas sem dúvida, nossa resposta vai ser: não sabemos por enquanto. Sim, sim. Algum comentário mais sobre a pesquisa que você tem, que queira fazer para nós? Todavia podemos ter. Eu queria dizer para vocês, assim, primeiro uma coisa muito geral, que eu estou bem feliz de estar aqui, tá? Eu acho que os profissionais de saúde, a nossa assim, função maior são vocês, tá? Mas quem fala por vocês são vocês, né? Então, a voz de vocês ela é muito importante e isso é um diferencial da nossa pesquisa, porque a gente, assim, compilou, juntou o que vocês estavam falando, tá? Então, isso é uma coisa, assim, fundamental, tá? Organizem-se, tá? Isso que eu quero dizer. Eu não sei se vocês, porque vocês são a comunidade do X-Frágil, se vocês se enxergam como dentro da comunidade das raras ou não. Eu imagino que sim. Né? Então, lembrem que vocês têm que se unir. Né? Assim, mesmo que eu represente uma doença, o outro represente outra condição, é importante a união porque vocês têm várias causas em comum. Tá? Então, trabalhar com a coisa da união. A outra coisa que eu acho importante que tem a ver com essa questão de visibilidade, porque quanto mais a gente fala, melhor, mais a gente está educando, né? É que isso é um cuidado que eu tenho, porque eu sempre tive envolvida em pesquisa de doenças raras, né? É vocês, daí eu vou falar uma coisa global, tá? Vocês tentarem nunca se verem como cobaias. Tá? Então, assim, essa palavra cobaia às vezes permeia várias coisas, mas é preciso pesquisa se a gente quer novos tratamentos. Quando tu estava falando ali da menopausa precoce, né, o que veio na minha cabeça, eu imagino que vocês saibam disso. Tem muita pesquisa em X-frágil, muita pesquisa em X-frágil. Muita coisa de pesquisa na área de cérebro. Então, assim, quem sabe vai vir um dia pesquisa para cá, terapia gênica, não sei o quê. E a gente tem que lutar para isso. Claro, com certeza, com certeza. E, como eu conheço os grupos, assim, eu vou dizer para vocês que X-frágil é uma área que tem bastante coisa, assim, tá? Sendo feita. E isso é bom. Tá. Sim, isso é uma grande verdade e nós como instituto é uma das coisas mais importantes que nós prezamos. Primeiro, ver onde que estão essas famílias, quantas que são. O instituto é muito pequeno, mas já temos um bom tempo trabalhando com isso. A parte do diagnóstico, sabemos a dificuldade que essas famílias têm para poder conseguir ele. Então, nós fazemos um trabalho bastante interessante. Depois vamos fazer chegar para você essa informação. Então, essa parte do diagnóstico e a parte da pesquisa. Nós temos, por enquanto, é com a PUC aqui do Paraná, mas nada impede que seja com outras universidades também. A gente trabalha com isso também, na parte de pesquisa, porque sabemos que a gente somos nós os que temos que movimentar-nos, somos nós que temos que procurar as nossas respostas. Então, somos um grupo pequenininho, mas a gente faz bastante barulho. Exatamente. Tem que continuar assim, tá? Fazendo bastante coisa. Com certeza, tem que ser sim. Mas eu adorei conhecer você. Eu acredito que vamos ter muita coisa além de continuar tentando ter mais informação desta pandemia, desta Covid, porque isso não acabou, muito pelo contrário, eu acredito que só estamos começando a ter informação de isto, sim? Já nos passaram aí o endereço da pesquisa, que legal. Para todo mundo que esteja interessado, lembre, depois eu vou colocar para que fique fixo e que todo mundo tenha acesso a esse endereço.
mas vai ficar gravado, esta fica gravado, daqui a pouquinho, o pessoal que, nós temos uma equipe pequena, mas maravilhosa, daqui a pouquinho o pessoal da agência já coloca em todas as Que nossas legal. redes sociais, para que todo mundo tenha acesso, então já podem pegar daí. De qualquer forma, nós nos comprometemos a colocar de forma fixa para que tenham acesso Claro, a isso. Sim? claro. Mas, olha, eu tenho que super agradecer, foi Que assim, bom, um que prazer bom. ter com a gente, conhecer, e com certeza vamos fazer muita coisa juntas. Com certeza, muito obrigada, então, tá? E Muito, muito. parabéns. Tá? Obrigada, obrigada, Um obrigada. abraço, Um então. abraço. Tchau, tchau. Tchau.